assistir aos filmes dos Minions e do Gru, mas você já parou para perceber que existem vários mistérios sem resposta nas animações da Illumination? E como a empresa nunca respondeu várias delas, os fãs criaram várias teorias incríveis que ajudam a entender muitas coisas. Lucy viajou para o passado. A maioria dos fãs nem sabe disso, mas a Lucy apareceu no primeiro filme dos Minions de maneira bem sutil. Quando os Minions entram no shopping atrás do Bob, eles acabam na sala de espelhos. E quando eles saem, podemos ver que existem algumas manequins de vestido no local. E adivinha só, elas são idênticas à Lucy, esposa do Bru. E isso só acontece quando a pessoa com quem o manequim se parece é um ícone da moda e alguém muito importante. Então podemos deduzir que na época em que o filme se passava, a Lucy era alguém bem famosa. E você pode estar pensando, tudo bem existir um manequim que seja simplesmente uma cópia perfeita da esposa do Gru. O problema é que isso aconteceu em 1968, quando o próprio Gru ainda era um simples garotinho com menos de 10 anos de idade. Então, como seria possível que mais ou menos 40 anos depois, Gru e ela tenham trocado alianças no altar e formado uma família, até mesmo tendo um filhinho, o Gru Jr.? Isso levanta fortemente a suspeita de que a AVL possui uma máquina do tempo escondida em algum lugar e que a Lucy a utilizou para ir ao passado para tentar recuperar a coroa da Inglaterra. E nesse meio tempo, ela acidentalmente se tornou uma celebridade e virou modelo de manequins. Claro que antes de voltar para o presente, ela conseguiu ir até a casa do jovem Gru, recuperar a coroa e a devolveu nos dias atuais para a Rainha Elizabeth, antes da velha falecer. Se tudo isso for verdade, podemos dizer que o amor entre os dois não foi à primeira vista, mas sim à segunda vista, já que a primeira troca de olhares entre os dois aconteceu em 1968 e eles só se casaram em 2010. Dru sempre presente. E se eu te contasse que, na verdade, o Dru sempre esteve presente em todos os filmes de Meu Malvado Favorito, você acreditaria? Pensa bem com a gente. Dru foi criado pelo pai, que era um super vilão lendário, mas era considerado uma decepção. Enquanto isso, Gru, criado pela mãe, se tornou o maior vilão do mundo, chegando até a roubar a lua. Logo, é impossível que o irmão cabeludo do mestre dos Minions, que estava por dentro do submundo da vilania e buscava desesperadamente a aprovação do pai, não soubesse quem era o Gru. Por isso, faz todo sentido dizer que ele observava o irmão gêmeo como um estudo de caso, tentando aprender como ser um vilão de sucesso à distância. E além disso, Dru herdou uma fortuna incalculável e um covil subterrâneo gigantesco, cheio de veículos e dispositivos de alta tecnologia. Ele poderia muito bem usar um satélite espacial para ver como estava sendo o dia a dia do seu irmão gêmeo. Outra grande prova disso que estamos falando é o fato de que quando o pai dos dois morreu, o mordomo Fritz foi enviado quase imediatamente à casa do Gru para lhe contar a verdade. Ele não precisou investigar, contratar detetives ou hackear bancos de dados. Ele pousou a nave direto no quintal de Gru. Ele já tinha um endereço, a rotina e a ficha completa da vida dele. E o momento perfeito para fazer isso foi exatamente quando Gru e Lucy foram demitidos da AVL. Assim, a agência não iria descobrir o legado de crimes da família do chefe dos Minions e o Gru também já não era mais um vilão e não veria o Dru como um concorrente. Se isso tudo for confirmado pela Illumination, tenho que dizer que tiro o meu chapéu para a inteligência do Dru. Bunduvisc tem amnésia. Agora vamos falar de algo que, se você é fã do Gru e dos Minions, com certeza percebeu assim que viu a cena após a luta entre o Mini Gru e seus Minions contra o Sexteto Sinistro. Nessa cena podemos ver uma versão 40 anos mais jovem do Sr. Bunduvisc, o chefe-geral da Liga Anti-Vilões, confrontando o Sexteto antes da luta final, e depois o vemos levando os ratinhos que o grupo de malfeitores se transformou em uma gaiola. Da mesma forma, no funeral falso do Willy Cobra, ele fala rapidamente com o Gru, dizendo que é melhor levar uma vida sem problemas em um tom ameaçador. Lembrando que tudo isso aconteceu no ano de 1976, há muitos anos atrás. O estranho é que em 2010, quando se passa Meu Malvado Favorito 2, vemos que ele e Gru se tratam como se nunca tivessem se visto antes na vida, o que levanta a forte possibilidade de que Gru provavelmente se esqueceu porque ainda era uma criança. Mas no caso do Sr. Bunduvisc, que ganha a vida enfrentando e capturando supervilões, é bem provável que ele sofra de um caso grave de amnésia crônica.
Afinal, vamos ser sinceros, o rosto estranho do Gru, mesmo sendo criança, é algo difícil de se esquecer. Se tá curtindo o vídeo, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Dr. Nefarious e a diretora. Quem assistiu a Meu Malvado Favorito 4 e tinha olhos atentos, ou assistiu a vídeos de detalhes e easter eggs, notou algo bem estranho na sala da diretora da escola de vilões, quando o Gru, seu filho, os Minions e a Pop foram pegar o mascote do colégio. Quando o marido da Lucy consegue entrar no escritório e começa a procurar por um botão para localizar o texugo, ele passa rapidamente por alguns porta-retratos, e podemos ver que em um deles há uma foto bem amorosa entre o Dr. Nefarious e a diretora. Porém, até o momento, essa foto ou nada relacionado a ela foi explicado nem pelos diretores, nem pelo restante da equipe do filme, o que acaba abrindo espaço para que nós, fãs, criemos muitas teorias. A primeira delas seria de que a diretora e o Dr. Nefarious seriam nada mais, nada menos do que namorados. Pois é, apesar de tirar a mãe do Gru para dançar na festa de casamento do chefe dos Minions, pode ser que o coração e a mente por trás de todas as máquinas sinistras do nosso vilão favorito já tenha dona. Outra possibilidade seria de que, na verdade, os dois personagens não fossem namorados, mas sim parentes. E, sinceramente, eu tenho um pouco de diferenciar a idade de pessoas velhas demais. E, pra mim, todos podem ter idades bem próximas. Então, pensando assim, poderíamos dizer que eles podem perfeitamente serem irmãos. Você não acha? Olha bem como a diretora está feliz na foto. Esse, com certeza, seria um bom palpite. Mas ainda há uma última possibilidade. E se a diretora, na verdade, for a mãe do Dr. Nefarious? Ela poderia muito bem ter tido um bebê jovem, por isso os dois hoje são idosos. Até que isso faz sentido, mas o mistério permanece no ar. Coloca aqui nos comentários o que você acha que eles podem ser um do outro pra gente te conhecer. Por que a mãe do Gru é tão má? Agora vamos falar daquela que provavelmente é a personagem menos querida de toda a franquia, a mãe do Gru. Marlena com certeza é a pessoa mais egoísta e fria dos filmes, mais até mesmo que todos os vilões que vimos antes dela. Quer uma prova? Existe outro caso nos filmes de um personagem que também é pai de um super vilão, e podemos ver que ele se importa com ele e o trata muito melhor do que Marlena trata Gru. Estamos falando de um dos vilões do primeiro filme, o Sr. Perkins, o gerente do Banco do Mal. Quando o Gru e o Willy Cobra vão até o banco, na época, o Sr. Perkins ainda era caixa na instituição financeira do mal, e ele mostra a foto do filho e fala dele com orgulho e carinho. Porém, no mesmo filme, vemos a Marlena, em uma versão mais jovem, falar com o Gru com total desprezo, sempre focando em seus compromissos pessoais e em seus namorados, como seu instrutor de yoga. Em outras palavras, a mulher não estava nem aí para o filho desde que se divorciou de seu marido. Tudo bem que ela tem sangue de vilã correndo em suas veias, mas como o Sr. Perkins mostrou, até mesmo vilões gostam de estar com seus filhos, exceto a Marlena, o que, sem dúvidas, a torna a maior vilã do mundo. Quase empatada com a Marlena em níveis de crueldade está uma outra personagem que, até agora, apareceu apenas em um dos filmes, o primeiro para ser mais exato. Estamos falando da Senhorita, a nada simpática diretora do orfanato onde Margot, Edith e Agnes viviam antes de serem adotadas pelo Gru. Para começo de conversa, podemos dizer que o orfanato funciona, na prática, como uma operação clandestina de exploração de trabalho infantil. Ela obriga as crianças, como Margot, Edith e Agnes, a passarem os dias nas ruas vendendo caixas de biscoitos para bater metas diárias de arrecadação. Além disso, a maligna senhorita Hattie criou algo chamado de a Caixa da Vergonha, que é seu método de disciplina é a tortura psicológica. Funciona assim: as meninas que não atingem as cotas de vendas ou que demonstram qualquer tipo de insubordinação são trancadas em uma caixa de papelão escura no canto de sua sala, que é usada como solitária. E para piorar, além de tudo isso, ela trata a adoção como um mero repasse de mercadoria. Hattie entrega as 3 meninas para Gru sem realizar nenhuma verificação de antecedentes real, sendo facilmente enganada por uma fachada e um sotaque falso. Enfim, ela é um ser realmente mau. Porém, depois que o primeiro filme acabou, não se sabe o que houve com ela ou com seu orfanato.
Ficamos no escuro total e não conseguimos imaginar que ela esteja até os dias de hoje obrigando crianças a venderem biscoitos ou as trancando em caixas de papelão como forma de disciplina. Nosso palpite é o de que uma denúncia anônima, provavelmente feita pelos Minions, levou a polícia até o lugar para uma investigação. E depois disso, o lugar foi fechado e as crianças foram para lugares melhores que aquele. E esperamos que ela esteja atrás das grades cumprindo pena por ser tão má com as pobres órfãs daquele lugar. Ficamos por aqui, mas você ainda pode continuar vendo mais vídeos incríveis. É só clicar em algum destes dois que estão aparecendo para você. Até a próxima!